Eles travam um duelo e tanto. Porém, do nada, a Gozaru começa a chorar. O Oliver sente que quer parar as lágrimas dela. Então ele decide ir com tudo, sem se segurar. E ela agradece por isso. Eles querem lutar, até um deles partir para o Isekai. Mas o instrutor percebe. Dale, tio Kazu aqui e esse anime promete, hein? O anime começa com um garoto indo para a escola de magia. No caminho, uma planta começa a falar com ele. Ela diz para ele relaxar e não ficar tão nervoso, afinal hoje é o dia da cerimônia de entrada dele. De repente passa uma menina com roupas de samurai e todos ficam encantados com ela. Depois acontece um desfile de animais mágicos montados no veneno, se é que vocês me entendem. Uma garota começa a dar chilique, por causa que tem um troll no desfile também. Ela diz que trolls são na verdade criaturas gentis e blá 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 blá. Um outro cara fala que na sua terra natal, os trolls invadem e bagunçam tudo. Então um carinha manda eles calarem a boca, porque eles estão atrapalhando sua leitura. E alguém lança um feitiço na menina, que faz os pés dela se moverem sozinhos, deixando ela frente a frente com o troll. Ele ia amassar a lata dela, mas a samurai de antes dá um grito. E o troll se peida todo, porque o primeiro dia de aula tem que ser sempre uma bagunça. É por isso que nem ia pra escola. Todos acham que ela vai morrer, se enfrentar o troll sozinha. Uma menina até lança um feitiço, mas não faz nem cócegas. Ela é um pedaço de bosta. Um garoto aponta para um lugar e fala para todos lançarem um feitiço de vento e diz que não tem tempo para explicar para eles. Basicamente, ele imita o som de um dragão. Isso faz o troll ficar confuso. O garoto grita para ela correr, mas a samurai quer finalizar a kill dela e parte para cima dele com tudo, enquanto o cabelo dela mudava de cor. E o troll vira estatística. Depois ela agradece a ajuda deles e fala daquele jeito elegante. Depois na cerimônia, o garoto pergunta para ela se ela não tinha nenhum plano antes. Ela dá risada e fala, claro que não, o negócio é descer a porrada, e é isso, esse é o plano. É que na verdade, a katana dela nem sequer é afiada para fazer cortes. Ele fala que se o feitiço deles não tivessem funcionado, ela poderia ter batido as botas, mas ela não tá ligando muito. A parada dela é ir pro pau e descer a porrada em geral. O prota pensa que ela tem um grande potencial, porque aquela troca de cor do cabelo normalmente é decorrente de uma enorme circulação de magia dentro do corpo. Um professor manda todos calarem a boca, porque a diretora irá falar. A diretora se apresenta, ela se chama Esmeralda, e diz que antes de qualquer coisa, ela pede desculpas pelo incidente no desfile, e que essa escola é definida por liberdade e resultados, e que é bom eles terem feito seguro de vida, porque apenas 20% dos alunos costumam se formar, e o resto vai pra cova, vira estatística. E dentre esses 20%, alguns ficam com sequelas para sempre, e também tem os camaradas que ficam loucão, lelé da cuca. Então ela fala, vivam e morram, como quiserem, porém deixem um legado, assim como um tigre, deixa a sua pele quando morre. Tô sentindo, hein? Já prepara os figurantes aí, realmente um discurso de abertura inspirador esse. Ela pergunta se alguém tem alguma dúvida, e a menina espadachim levanta a mão e fala que se está com dor de cabeça, é só esfregar as mãos nela, que passa. Ela achou que a diretora parecia estar com dor de cabeça. Essa menina nem começou na escola e já tá dodói da cabeça. A diretora apenas ignora e anuncia o banquete de boas-vindas. Olha como esses abobados estão despreocupados se divertindo. Mal sabem eles que, em alguns episódios, vai todo mundo pro saco. Eles então se apresentam. A loira se chama Michelle McFlame, a filha mais velha da família McFlame, um clã de nobres e blá 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 blá, isso e aquilo. A próxima é a Ruivinha, ela vai ser a nossa Catileia. Ela é uma intercambista, que veio da nação lá do norte, e ela gosta de todo tipo de animais. Depois o menino se apresenta, ele se chama Guy Greenwood. Ele é de uma longa família de fazendeiros, ele é muito bom com plantas. O cara do livro se chama Pete Weston. Os pais dele são uns perdedores sem magia, e a família dele não tem nenhuma história. Mas é como já dizia o México, só usa poderzinho quem não se garante na porrada. E isso é tudo. Michelle diz que é bem difícil alguém comum conseguir uma vaga naquela escola. Ele fala que ela não precisa ficar fazendo elogios falsos, e que não pretende ser amigo deles. Mas o prota diz que conhece o livro que ele está lendo, e que é muito bom. A introdução à magia, para os sem magia. O prota já leu aquele livro várias vezes. O Pete fica animado,
e concorda com o que ele fala. Agora o prota se apresenta. Ele se chama Oliver Horn. A sua família só possui magos a partir da geração de seu avô, e tem 2 primos que já estudaram em Kimberly, a escola. Por último, a menina Gozaru. Ela é de uma família de samurais e se chama Nanao Hibiya. Ela parou naquela escola por acaso. Ela estava prestes a ser morta quando um mago que estava passando a salvou. Ele se chamava McFlame e a convidou para entrar naquela escola. A Michelle fala que provavelmente aquele era seu pai. Ele dá aulas de meio período ali em Kimberly. Os professores têm o direito de admitir uma pessoa para a escola, sem precisar fazer teste nenhum. Eles começam a comer, e a de Gozaru puxa a tábua com toda a carne e quer comer tudo sozinha. Mas Oliver impede ela de sumir com toda a carne. Depois, no quarto, o prota vê o Pete dormindo. Então ele sai do quarto. No caminho ele encontra alguém, falando que ele tinha acordado cedo e se tinha algo o incomodando. O prota se prepara para sair na porrada e diz que só queria ver a escola, enquanto ainda está tudo quieto. A pessoa diz que é um agente secreto, enviado pelo Gin. Ela recebeu ordens para observar até que ele se adaptasse ao local. Foi o irmão dele que a enviou. Ela fala que o irmão dele está preocupado com a segurança dele. O prota pergunta qual é o nome dela. Ela se chama Teresa. Do nada ele encontra a de Gozaru tomando banho peladona em uma fonte. Rapidamente ele faz um feitiço para cobrir o local e fala que ela não pode tomar banho ali. Ela diz que não se importa, que os outros a vejam e que ela está se purificando. Então ele diz para ela, pelo menos se apressar, mas ela já acabou, mas esqueceu de trazer a toalha. Então Oliver dá seu casaco para ela. A primeira aula começa e o instrutor Luther irá primeiro fazer uma revisão do que são as artes de espada. O Pete pede para falar e faz toda uma explicação sobre a arte da espada. Alguns alunos debocham dele por terem ouvido falar que ele é só uma pessoa comum e que está querendo ser o queridinho do professor, depois que um mago foi derrotado há 400 anos atrás por alguém sem magia e com uma espada. Agora todos os magos costumam carregar alguma lâmina para combates de curta distância, onde eles não têm tempo de recitar feitiços mais longos. Magia para mim é coisa de perdedor. Só usa magia quem não se garante no soco. O instrutor diz que no primeiro dia sempre ocorre um combate entre 2 alunos que possuem algum tipo de domínio na espada e pergunta se tem algum voluntário. A Gozaru pede para participar e um outro arrombado que estava rindo antes pede para participar também. O nome dele é Andrew, cabeça de bosta. Ele fala que ouviu dizer que ela derrotou um troll apenas com uma espada. O Oliver pensa que ele só quer se aproveitar dela para mostrar que é mais forte. Então ele pede para enfrentar a Gozaru também. O cabeça de bosta fica irritado. Ele diz para ele não se intrometer, mas Oliver fala que quem não deve se intrometer é ele, porque ele lutou com o troll junto dela. Então eles já têm uma conexão. Mas o cabeça de bosta fala que a decisão mais certa naquela situação seria deixar os veteranos agirem. Em resumo, ele é um cagão. Oliver fala que é realmente uma ação muito racional, mas pergunta se é isso que ele faria se visse um colega prestes a bater as botas. Quando os dois estão prestes a sair na porrada, a Michelle diz que será o oponente do Sr. Cagão. Ela fala que se ele a derrotar, todos ficarão ainda mais impressionados, e pergunta se ele está com medo. Os primeiros a se enfrentarem são Oliver e Gozaru. O professor coloca um feitiço anti-fatalidade nas espadas. Opa, então tá liberado, pode descer a lenha sem dó. No início, Oliver pensa em pegar leve com ela, mas quando a Gozaru muda a cor do cabelo, ele se dá conta que ela não é alguém. A menina é Saiyajin, porra, tem que respeitar. Eles travam um duelo e tanto. Porém, do nada, a Gozaru começa a chorar. O Oliver sente que quer parar as lágrimas dela. Então ele decide ir com tudo, sem se segurar. E ela agradece por isso. Eles querem lutar, até um deles partir para o Isekai. Mas o instrutor percebe e manda eles pararem a luta. E fala que disse antes que não era para eles se matarem, pelo menos não no primeiro dia. E que inconscientemente eles quebraram o feitiço de anti-fatalidade que ele havia colocado antes.
A Michelle farpa perguntando ao cagão quantos ataques da Gozaru ele teria conseguido desviar. E se levanta, falando para o instrutor que a luta da Gozaru com Oliver já deve ter sido o suficiente, que eles não precisam lutar também. E o cagão concorda com ela. Depois disso, a Gozaru começa a seguir o Oliver, falando que aquela luta foi esplendorosa e nunca teve um duelo tão gratificante quanto aquele. Ela apenas lamenta que eles não tenham conseguido terminá-lo e que nenhum deles foi para um Isekai. Essa menina tem um probleminha, né, mano? Ela gostaria muito de ter visto aquele ataque dele, então pede para eles duelarem de novo, dessa vez até que eles satisfaçam seus corações, com espadas reais, até a morte. Tô falando pra você que essa menina tem um probleminha. Oliver fica irritado, diz que não, e que nunca mais lutará contra ela, e que não quer matar ela, e nem que ela o mate. Isso faz a Gozaru chorar de novo. Então eles vão para a aula de biologia mágica. Lá a professora diz que quem gosta de animais, porque acha eles fofinhos, pode jogar essas ideias no lixo. Ali eles tratam criaturas mágicas apenas como recursos. Olha a cara de terrorista dessa mulher. Ela se chama Vanessa e dá um monte de lagartas para eles, e diz que eles fazem quantos casulos de seda eles quiserem, contanto que alimente eles com magia. Alguém pergunta se eles não crescem e viram um butterfly. A professora responde que é só rasgar o casulo antes disso acontecer, mas se derem magia demais, eles se tornam bichos ferozes. Cada aluno ganhará 10 bichinhos de seda, e deve fazer pelo menos 5 casulos de seda para estar aprovado. A Michelle acha uma barbada. Ela fala para o Oliver que percebeu que algo aconteceu entre ele e a Gozaru, e diz que vai ajudá-la. A Catisleia faz 9, mas no 10º ela se desconcentra e acaba dando magia demais. A abobada não consegue matar o bicho, então o Oliver e a Michelle fatiam o bicho para ela. A professora diz que eles perderam pontos por ajudá-la. Depois, Catisleia conta que na família dela tem vários demi-humanos e animais diferentes, e blá blá blá, ninguém se importa, porra. E que por isso quer salvar todos quanto possível. O Oliver fala que o lugar aonde ela cresceu é o paraíso, mas ela agora está na Terra e conheceu a crueldade dela, por isso não consegue continuar sendo um anjo. Porém, se ela continuar com aquela escolha, ele acha ela muito mais nobre do que qualquer outro anjo. Isso deixa a Katniss molhadinha e mostra os outros, dizendo que ela não está sozinha. O Oliver se encontra com a Teresa, a espiã, que diz para ele ter mais cuidado com quem se aproxima. Uma garota que não consegue nem matar um bicho de seda, dificilmente sobreviverá ali. Mas Oliver fala que a escolha é dele. A Teresa pede desculpas por ter falado demais, e depois diz que veio avisá-lo que terá que ir até a oficina do Mestre Gin e queria deixá-lo ciente de sua ausência temporária. Depois, Pete diz que esqueceu seu livro na sala de aula. Então Michelle e Oliver falam que não é tão fácil procurar as coisas naquela escola, por isso vão ajudá-lo. A escola foi construída sobre um grande labirinto, e de noite, o labirinto meio que se mescla à escola. Eles acham facilmente o livro de Pete, mas quando estavam voltando, os corredores se tornam um labirinto. Então eles pensam em tentar achar algum professor ou um veterano. Bem nessa hora, aparece uma mulher, bem suspeita, falando que eles são muito fofinhos, que ela poderia até comê-los. Ave Maria, suspeita é pouco pra essa daí. Ela se chama Ofélia Salvadori e é do 4º ano. O Oliver já ouviu falar do sobrenome dela e diz que já leu sua tese sobre um estudo de desenvolvimento acelerado com cruzamento de Krakens e Silas, e que foi maravilhoso, ao ponto de fazê-lo estremecer. Mas a Ofélia não tá muito pra papo, ela tá com fome e tá querendo se alimentar. Então ela começa a emanar um aroma, vamos chamar de aroma conversor de gados. O Pete já fica hipnotizado, mas Michelle ajuda ele a sair do estado de transe de gado. Então eles saem correndo, mas um homem aparece e os tranca, dizendo que a Ofélia é muito solitária e que eles devem brincar com ela, pelo menos um pouquinho. Ele está no 5º ano e se chama Cyrus. Puta que pariu, é muito nome pra lembrar.